Alô galera, Vasco Análise, meu canal aqui no YouTube. Esse vídeo aí de hoje, terça-feira, né? 2 dias depois daquela vergonhosa situação lá no Allianz Parque, entre Palmeiras e Vasco, né? Naquele assalto sofrido pelo Vasco, num gol amplamente legítimo que foi invalidado de forma incorreta pelo VAR. Mas vamos lá. Eu vou fazer análise desse gol e também falar um pouco da defesa do Vasco, né? Então, defesa do Vasco, a tática de defesa do Vasco, a transição defensiva e também falar sobre o gol, né? O que acontece com o Vasco é que o Vasco sempre tem um buraco na entrada da sua área. Ou os zagueiros entram muito, ou os zagueiros estão mal posicionados por conta de coberturas feitas aos laterais, saídas acompanhando os atacantes para criar que eles criam espaço na defesa do Vasco. Isso é treinado com calma. E tem esse buraco ali, notadamente na meia-lua e na entrada da área do Vasco, na intermediária ali, né? Inclusive o Vasco sempre sofreu gols dos times com chute de fora da área. Por quê? O Vasco não tem há muitos anos ali uma cabeça de área forte. E às vezes se colocam 2, 3 jogadores para jogarem ali, marcando e não marcam. Não é chamar o jogador de volante, é fazer a função de volante. O jogador hoje ele tem que fazer uma função e não ser aquele jogador que eu jogo de volante, mas não joga, sai demais, ou então joga de segundo volante, quando ali se precisa de primeiro volante de marcação, né? Então é isso. O atacante do Palmeiras pegou com liberdade. O que acontece? Espaço. E aí quando ele domina a bola, o jogador do Vasco vai tentar retomar essa bola, faz a falta. Daí a falta e o gol. Aquele gol lá bonito de falta do Rafael Veiga. Então é isso. Buraco na entrada da área, falha na marcação. O Vasco não pressiona, não faz o corpo a corpo na defesa, como os outros times fazem. Como o Palmeiras faz, como o Galo faz, como o Flamengo faz, como o Fluminense faz. O Vasco joga muito espaçado em campo, muito disperso e espaçado. E aí, falha na marcação, não ocupação de espaço, falta, gol do adversário. E por coincidência, sempre ruim contra o Vasco, o Palmeiras não fazia um gol de falta há mais de um ano. Fez contra quem? Contra o Vasco da Gama. Então, já falei agora do gol do Palmeiras, né? E vou falar também agora o que origina, né? Que originou essa jogada e outras. O técnico do Vasco colocou o Bambu, manteve o Bambu na direita e solta muito o Bambu, botando o Serginho para fazer a cobertura dele, quando devia ser ao contrário. Então já ficamos com -1 ali. Ou seja, numa linha de 3, que tinha que ser Maicon, Medel e Bambu, que o Léo tá fora, a gente só fica com 2. E a gente só ficou com 2 jogadores, zagueiros, praticamente o jogo inteiro. Bambu ia demais, o Serginho pelo meio e pela direita, por dentro aqui, cobrindo o Bambu e não fazendo essa entrada da área. O Piton é um jogador que marca pouquíssimo. Por várias vezes o Mike entrou sozinho, tabelando ou arrastando a bola, ele não acompanha. Então a gente sempre tem deficiências aí, a gente acaba defendendo com 2 apenas fixos, Medel e Maicon, que deveriam ser os caras da sobra, e não os caras que dão o primeiro combate. Não só porque são atletas lentos, Maicon notadamente bem lento, e o Medel já com uma idade avançada, apesar de ter um bom tempo de bola. Então é isso. Apenas o Zé Gabriel na entrada da área, apenas 2 zagueiros marcando ali, fazendo esse trio defensivo. Piton e Bambu ajudam pouquíssimo na defesa, e Praxedes e Paulinho não ajudaram muito na defesa da meia-lua para dentro, ou ali na meia-lua. Então vários foram os ataques que o Palmeiras fez, né? Inclusive teve um gol que o Arthur perdeu sozinho, praticamente na entrada da pequena área. Por quê? O Piton vai e não volta, o Medel está cobrindo o outro jogador. O que acontece? Arthur sozinho, por sorte, o Vasco não leva o segundo gol do Palmeiras.
O Michael e o Medel saíram muito da área para dar combate, porque tinha um espaço ali. Os caras de trás não defendiam como tem que defender, né? Então o Medel e o Michael eles saíam para dar aquele primeiro combate e criava-se esse espaço dentro da área. E com a criação desse espaço dentro da área, houve ali Rony, Rafael Veiga, Arthur, Dudu, enquanto jogou, Mike, deitaram os cabelos, né? Então temos que continuar treinando. Um time não é de uma hora para outra, né? Do dia para a noite, ou da noite para o dia. Então, como agora o Zé Gabriel está fora pelo terceiro cartão amarelo, eu ia manter o Bambu na direita, colocando o Matheus Cocão na entrada da área como marcador, porque o Jair tenho dúvidas se ele marca apenas, ele vai querer sair, é um pouco lento, e a gente que está jogando com 2 apenas na zaga tem que ter o terceiro pelo menos, e segurar mais o Bambu na linha de 3, e colocar o Serginho para avançar e fazer a ala por dentro direita ou por fora pela direita, e não o Bambu atacar e o Serginho ficar na sobra, tem que ser o contrário. E o Piton pela esquerda, pouco ajudado pelo Praxedes. Talvez seria bom no segundo tempo colocar o Marlon Gomes no lugar do Praxedes, que ele não aguenta 2 tempos. Foi assim contra o Palmeiras, só com 15 do segundo tempo que o Ramon mudou. A gente ficou sem jogar 15 minutos, porque Praxedes cansado, Paulinho não estava aguentando sozinho, o Peck já estava desgastado, Serginho também desgastado. Beck, inclusive, nem jogou, ele só marcou, só acompanhou até onde pôde ali o Mike pela direita. Então é isso, é manter o time, manter o esqueleto, não mudar muito. Zé Gabriel não joga, entra o Matheus Cocão, ou o Barros também, na função de volante, fixo ali, né? E friso, esse linguajar aí, né, do 4-1, 4-1, isso não existe em campo. Eu não posso ter só um jogador marcando numa faixa diária. Então é só para dizer que aquele jogador só marca. Por isso 4-1, 4-1. Tem que ter mais nesse 1 ajudando ele, né? Tem que ter, a gente não tem linha de 4, tem linha de 3 porque Piton vai. E esse 1 aqui não pode ficar sozinho. Tem que ter ajuda aí do Serginho, do Praxedes, Paulinho ali rondando também. E mantendo os 3 atrás, Bambu, Medel e Michael, né? Então não mexer, e agora com a volta do Léo, Bambu, Medel e Léo pela esquerda. E não mexer em Medel, não deslocá-lo para a volância, porque ele está jogando melhor como zagueiro, se encontrou, e quanto menos mexer, melhor. No próximo jogo o Zé Gabriel volta, pronto. Tudo organizado, então, se houver a fixação, a manutenção do Barros, ou do Cocão, ou do Jair, quem for jogar, melhor ainda. E para fechar essa análise aqui do gol e da tática, né? Disseram que o gol do Vasco vai ser validado não vai ser mais impugnado pela CBF, porque há aí uma nova recomendação, segundo os caras estão dizendo aí, né? Em que, para interromper a segunda jogada cortada pela primeira, que daria condições do Vasco atacar, né? O impedimento não seria mais do Verratti, já que o jogador do Palmeiras cortou a bola, seria uma outra jogada. Estão dizendo que não é suficiente. Esse jogador do Palmeiras, para dar início a uma nova jogada do Vasco, teria que dominar a bola, sair jogando. Isso é um absurdo. Primeiro que essa regra não existe, essa recomendação não existe, e se tiver tem que mostrar. E não vai ter bom senso, é muita interpretação aí. A regra tem que colocar menos coisas interpretativas, mais coisas objetivas, para o próprio torcedor, né, que é o consumidor final do futebol, não ficar perdido. Então vamos aguardar aí o áudio da CBF com relação ao vergonhoso impedimento dado aí, né, anulando o gol do Vasco. Para fechar aqui, Bahia e Vasco jogam domingo, né? Acabei de falar um pouco aí do que tem que ser feito na questão da defesa. Mais tarde ou amanhã eu falo na questão do ataque. 6h30, Fonte Nova, já com talvez Payet no banco ou Payet de titular. Acho que o Payet poderia entrar no segundo tempo, fazendo ali a função do Praxedes,
mais pela esquerda, que ele jogava lá no Olympique, e colocando o Peck pela direita e fazendo um 4-4-2. Ou seja, Cocão na primeira volância ali fixo, Paulinho, o Payet e talvez o Marlon mais defensivamente, porque o Praxedes ele ataca mais, o Marlon pode segurar mais, e mais pela esquerda, pelo meio, o Payet, depois que houver a modificação, né? Se ele não entrar jogando. Tem que ter uma consistência no meio, que eu acabei de falar aqui, é para ter consistência no meio, e não ficar com o Payet no meio, com o Praxedes no meio, com o Paulinho no meio, apenas um marcando, fica ruim. O Bahia é um time forte, que joga em casa, com transições rápidas, ofensivas. Sempre foi assim, o Vasco sempre vem levando pancada na cabeça jogando com o Bahia, seja lá ou em casa, né? Bom, fechando aqui a questão da partida, gol anulado, blá blá blá. Galera, fica de olho aí nesses youtubers, né? Safados, pilantras, que ficam colocando assim para dar clique, né? E eu friso aqui, a credibilidade ao longo do tempo vai cair desses caras, né? São os abutres. Partida anulada, partida impugnada. Inclusive, partida impugnada não é ganho de causa ao Vasco. Uma coisa impugnada está lá ainda para ser julgada. Impugnada, anulada ou não. Mas eles estão dando já como vencido, como o Vasco tendo vencido, melhor dizendo. Partida anulada, partida impugnada. Então, muito cuidado aí com esses caras, esses mentirosos, esses abutres que colocam aí situações para você entrar no vídeo, dar clique e sempre ser mal informado, né? E esse youtuber aí, quer dizer, esse também faz, né? Sempre colocava assim, olha, Sanches vai ser contratado, Alex Sanches vai ser contratado, não sei o quê. E não, a gente sabia que não ia ser, mas você que não entende, tem pouco tempo para analisar futebol, entrava lá, dava um clique e assistia aquele boçal falando, mentindo sobre informações para você ter acesso lá a uma tentativa de vamos melhorar o time, não sei o quê, e acabava caindo no conto do vigário, num clique que quando você ia ver a matéria da capa, não condiz com o conteúdo do vídeo, né? Bom, se gostaram do conteúdo aí, dê um like, se inscrevam no YouTube aqui, nas plataformas TikTok, Kawaii também, né? Instagram, Face. Fiquem com Deus e Vasco da Gama em análise.